a todos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, estamos aqui presentes, os membros que estão na lista, os presbíteros designados, para juntos celebrarmos ao nosso Deus. E assim, seguindo a nossa liturgia, do nosso culto de hoje, nós vamos fazer uma oração. Em seguida, teremos a leitura do Salmo 8 e o cântico de número 32, o Deus Fiel. Oremos. Querido Deus e bendito Pai, nós te damos graças, porque nesta noite o Senhor nos concede o privilégio, a alegria de podermos estarmos juntos, um pouco mais de irmãos na igreja, que paulatinamente vem chegando ao templo para celebrarmos o nome do Senhor. Nós não estamos aqui em volta da igreja, nem de homens, mas do Senhor Jesus Cristo, que nesta noite está presente para nos abençoar e, sobretudo, para nos dar o espírito da verdadeira adoração, para que possamos expressar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso culto. Por isso nós pedimos a Tua santa presença, para que este culto seja tomado pela graça do Senhor e que o Espírito do Senhor inculque em nós a Tua santa e bendita palavra e que possamos cada dia mais refletir a luz de Cristo em nossas vidas. Assim nós oramos em nome dele, hoje e sempre. Amém. Irmãos, ainda em pé, nós vamos passar a palavra ao liturgo da leitura do Salmo 8 e depois estaremos cantando o hino 32. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 8. Salmo de número 8, chamado A Glória Divina e a Dignidade do Filho do Homem. Vamos fazer uma leitura alternada, pelo versículo de número seguinte. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste no céu a tua majestade. Da boca de pequeninos, crianças, peitos, cidade adorou, portaram Deus a para fazer acontecer o inimigo do vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Homem que fizeste, no entanto, por um voo menor que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo. Do céu, do peixe do mar, e tudo que tem todos nós. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Glória a Deus. Não pode se assentar. Irmãos, nós vamos louvar com o hino de número 32, conhecido de todos, o Deus Fiel. Hino de número 32. Irmão Moisés, vem aqui à frente nos ajudar a cantar. Nós estamos cantando os hinos devido à transmissão e assim, para que não tenhamos problema com direitos autorais, né? Como muitas vezes foi. E eu vou passar aqui, irmão, a fita para ajudar no CD, tenta ele já certo, mas e assim vamos iniciar o hino do Deus Fiel.
Nós vamos dar sequência à nossa liturgia deste culto. E, na sequência, nós estaremos fazendo a leitura do Salmo 22, versículo 1 ao 11. E, em seguida, a leitura será com o presbítero Pedro. Em seguida, a oração de confissão e contrição com o nosso presbítero João. Podemos também de forma alternada, irmãos, Salmo 22, sofrimento de coexistência. Venha. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me responde. Também de noite, porém não tenho conseguido. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram no que graça. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Deus confere e não ouve. O próprio nome entregaram o povo. Todos os que veem zombam de mim. Todos os que me veem zombam de mim. Afrouxam os laços que me meiam na cabeça. O Senhor, livrou ele, salvou, pois ele tem prazer. Vamos repetir. Versículo 8. Confiou no Senhor, Livre ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei, desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, eu era Deus. Todos. Não me distancies de mim, porque a tribulação está fora, e não há quem me ajuda. Primeiro, com graça, com a paz do nosso Senhor, vamos estar cuidando da nossa cabeça e orando a oração de confissão. Maravilhoso Deus, poderoso e eterno Pai, nós agradecemos, Senhor, por Sua presença, agradecemos por Sua palavra, agradecemos, ó Pai, pela morte, pelo sacrifício, pela ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos porque no Senhor, ó Pai, nós encontramos refúgio, nós encontramos fortaleza. Nós agradecemos porque do Senhor, ó Pai, vem perdão para cada um de nós. Pai, nós louvamos por todas essas maravilhas, ó Pai, realizadas por Ti, ó Pai, em prol do Teu povo. Aqui se encontra, ó Pai, parte do Teu povo reunido, louvando, adorando, bendizendo ao Senhor. Em nome do Senhor mesmo, Pai, nós pedimos perdão por todas as nossas falhas, por todos os nossos defeitos, por todos os nossos pecados. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado, e agradecemos por ainda o que o Senhor há de realizar por cada um de nós. Graças te damos, ó Pai, por nos encontrarmos, enfrentando momentos tão difíceis, mas confiados no Senhor. Porque o Senhor, o Pai, está no controle das nossas vidas. O Senhor é o dono do céu, é o dono da terra e sustentador de todas as coisas. No Senhor nós confiamos, no Senhor nós buscamos e do Senhor nós temos, o Pai, a convicção e a certeza que o Senhor, o Pai, está no controle da sua igreja, do seu povo, espalhado pela face da terra. Nós rogamos o perdão por cada um aqui presente. Rogamos por aqueles que estão nos seus lares, cultuando, adorando o nosso Deus na beleza da sua santidade. No nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós agradecemos por tudo. Amém. Amém.
Amados irmãos, como está na nossa liturgia, hoje nós estamos sempre cronometrando o tempo devido assim o decreto, para passarmos apenas 1 hora, mas passando alguns minutos não tem problema. Nós vamos nesse instante abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. Depois estaremos juntos, depois da pregação, celebrando a ceia. E na hora da ceia nós vamos dar as orientações devidas quanto como vai ser o procedimento da ceia do Senhor. Portanto, irmãos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 29. Peço permissão para tirar a máscara, para ajudar na dicção, palavra do Senhor. Assim diz o Evangelho: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome é João. Este veio como testemunha para que se manifestasse a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido na sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que diz a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus,
E perguntaram então: por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Querido Deus e Pai, nós estamos nesta noite numa reunião solene, culto solene, onde podemos expressar claramente a pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse momento é reservado para nós falarmos dele, para quem é ele, para que ele veio, de onde ele veio e quem nós somos nele, para que assim possamos fortalecer a nossa identidade de cristão e nos assegurarmos cada vez mais de a quem nós servimos e por que nós servimos. E com certeza a tua palavra é a única revelação que temos para nos esclarecer isto. Ajuda-nos, ilumina-nos, para que assim possamos entender o teu propósito, a revelação de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, o texto lido é muito conhecido de todos. É conhecido entre os estudiosos como o quarto evangelho. E eu acredito que algumas pessoas já disseram que o evangelho de João não faz parte dos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, os 3 primeiros evangelhos. É bom explicar isto. Ora, se você pegar a Bíblia e começar a ler os 4 evangelhos, ao chegar na carta de João, no evangelho de João, melhor dito, você vai encontrar uma narrativa diferente dos demais evangelhos, dos 3 evangelhos primeiros. São chamados sinóticos porque eles têm uma visão geral. Eles contam do nascimento de Jesus Cristo até a sua ascensão, a sua vida, morte, ressurreição e ascensão, onde ele volta ao céu. Faz uma cronologia. Eles narram do começo ao fim. Lucas é o mais sucinto, é o mais meticuloso. Ele apresenta os fatos e narra de uma maneira mais detalhista, mais detalhada. Mas João, ele não começa assim dizendo, nasceu Jesus Cristo, conta a genealogia, não. Ele começa dizendo, no princípio era o Verbo. Então ele se torna diferente dos outros evangelhos, não porque não prega Jesus nem anuncia Jesus. Mas João está mais preocupado em passar a mensagem para os seus leitores, quem é Jesus Cristo. Por quê, irmão? Foi o último evangelho a ser escrito. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, tendo como fonte o apóstolo Pedro e outros. E assim nós podemos observar que os demais estão apenas narrando a história de Jesus e mostrando que ele é o Messias, do começo ao fim. Mas o contexto em que o apóstolo João estava vivendo, por ser ele o último apóstolo a morrer, portanto, era o mais jovem dos apóstolos de Cristo, e foi o último a morrer com mais de 90 anos. Então, nós entendemos que na época em que João estava vivo, já de início havia confusão no meio das pessoas. Quem é Jesus Cristo? As pessoas já estavam perdendo a imagem da pessoa de Jesus Cristo. Então, quando você lê o Evangelho, você mire na perspectiva de que ele apresenta Jesus Cristo como a divindade. Por quê?
Porque, de fato, as pessoas estavam confundindo a pessoa de Jesus Cristo como qualquer outra pessoa. E João, quando ele inicia no seu evangelho, dizendo, no princípio, ele não vai falar, de fato, do princípio da narrativa do nascimento canal de Jesus Cristo. Mas ele vai mostrar aqui o princípio eterno de Jesus Cristo. Há uma certa semelhança com a narração do livro de Gênesis, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então percebam aqui que Jesus Cristo é apresentado a sua divindade em primeiro lugar, ou seja, a sua origem na eternidade. E, por sinal, se nós não tivermos o entendimento de quem é Jesus Cristo, se ele sempre existiu ou ele passou a existir quando nasceu da Virgem Maria, nós vamos deturpar a pessoa de Jesus Cristo. É um Jesus incompleto, é um Jesus apenas humano, ou é um Jesus que não se encarnou, ou é um Jesus que já existia fisicamente na eternidade e, portanto, limitado como qualquer outro anjo, qualquer criatura de Deus. Como os anjos, os seres celestes que Deus criara. Mas é interessante aqui que o João inicia logo dizendo, sem sombra de dúvida, e não deixando dúvida para ninguém, assim como também o livro de Gênesis inicia, no princípio criou Deus, ele não vai explicar quem é Deus, e dizer Deus é assim, ele fez isso e aquilo outro, ele diz, Deus criou, porque já há o pressuposto de que Deus já está impresso na mente humana e que todos sabem quem é ele, porque as obras dele estão aí para proclamar e anunciar o seu poder. E assim também João apresenta e diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele já imediatamente propõe na introdução do seu evangelho, dizendo, eu vou apresentar para vocês o Jesus divino, o Jesus humano. Ele estava no princípio com Deus, ele não foi criado, sempre existiu. E lá, como a terceira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, ele não existia fisicamente, ele não tinha um corpo. Como alguns pregam por aí que Jesus era o arcanjo Miguel, ou que Jesus tinha um corpo físico antes de nascer. Ele não tinha. Sempre foi manifestado nas Escrituras como Deus eterno. Lá em Gênesis mesmo nós vemos quando Deus vai fazer o mundo, nós façamos no plural, mostrando ali que havia a pluralidade do único Deus, também na sua diversidade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, operando na obra da criação. Portanto, João diz, ele era o Verbo. A palavra que Deus, de fato, manifestou na criação, manifesta o próprio Cristo, criando, ele diz, haja luz, e houve luz. E ele criou todas as coisas, e é isso que João precisamente vai dizer, e ele diz, todas as coisas, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, ele está dizendo, este Cristo é o Verbo que encarnou-se, habitou entre nós, mas ele é o Criador. Por ele foi feito todas as coisas, e ele diz, versículo 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aquele que criara todas as coisas e que disse, haja luz, estava agora vindo ao mundo. Claro, encarnado, tomou um corpo. E aí nós entendemos claramente que ele veio para manifestar a luz, a glória de Deus. Se nós não entendermos isso, vamos pensar apenas que Jesus era um espectro, uma luz qualquer. Não, era o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho que veio a este mundo trazer a vida, e ele resplandeceu nas trevas. Ou seja, o mundo estava em trevas, o mundo caído, o mundo, pessoas longe, distante de Deus,
obscurecido nos seus entendimentos a respeito da pessoa de Deus, e até mesmo condenado à escuridão eterna, às trevas, mas ele veio com a sua luz, e assim ele foi manifestado. E quando João fala a respeito destas coisas, ele deixa bem claro, porque havia confusões na época de Jesus, porque muitos outrora já haviam vindo e dizendo, eu sou o Messias, ou enganaram a muitos, mais de 1000 manifestaram dizendo ser o Messias. Por isso a pergunta, quem é você, João? Você é o Cristo? Ou você, quem é um profeta? Você é Isaías, que havia prometido vir, etc. A profecia que o Espírito de Isaías se manifestaria no Senhor, a revelação do Senhor. Ele diz, não. Versículo 8, ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. João se apresenta aqui, quando ele diz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Portanto, ele, depois de explicar que ele não era luz, depois de explicar que ele era apenas o precursor do Senhor, aquele que estava aplanando os caminhos, preparando a vinda do rei, aquele que estava anunciando aquele que viria, ele retoma ao texto no versículo 10, quando diz, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então, que coisa triste. O próprio Deus se revelando à humanidade. O próprio Deus encarnado vindo e manifestando a sua gloriosa luz. Mas por que os seus, o mundo, não o conheceu? Queridos irmãos, nós sabemos que a Bíblia diz em Colossenses que Jesus se esvaziou. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, e ele veio e tomou a nossa posição. Era como que, dizendo assim, um milionário, um homem riquíssimo, que se veste de maus trapos, chega à presença de uma pessoa qualquer aí, pedindo uma esmola, alguma coisa assim, e alguém diz, sai daqui, seu mendigo. Não sabe que está diante dele ali a presença do Todo-Poderoso, né, do homem rico, que ele poderia muito bem beneficiá-lo. Essas imagens sempre é colocada na internet para dizer o quanto as pessoas desvalorizam a aparência do homem só porque está mal vestido. E os que fazem marketing dizem assim, se você estiver bem vestido, você é bem aceito em qualquer lugar. Portanto, o Filho de Deus despojou-se de toda esta glória e desceu à terra, mas os seus não reconheceram. O mundo que ele criou não reconheceu. Os próprios judeus, que tinham as promessas do Messias, não reconheceu. E no versículo 11 ele disse, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, nós entendemos que a manifestação de Jesus Cristo traz para nós um entendimento claro do propósito de Deus para a humanidade. Deus, lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, ele fez uma promessa em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Então haveria uma remissão, mas muitos não sabiam como isso aconteceria. Deus enviou os profetas, Deus enviou Moisés, Deus enviou a lei, todas as coisas para manifestar a nossa realidade como pecadores. Deus até oficializou o pecado com a lei, quando disse, olha, agora vocês pecam e não sabem por que pecam, então isso é pecado. E assim nomeou todos os pecados. Para que quando as pessoas de fato transgredissem, soubessem que era pecado. Mas alguém chegou a dizer assim, olha, eu pequei sem o conhecimento da lei, então não é pecado, se não há conhecimento da lei, não há pecado, eu não conhecia a lei. Mas essa desculpa não vale, porque estava impressa em nossos corações a nossa realidade como seres humanos perdidos, caídos e distantes de Deus.
Então Jesus se apresenta e diz, de fato, a glória de Deus se manifestou e, portanto, se a glória de Deus se manifestou, é patente, porque a luz veio. E quem se aproxima dessa luz enxerga todos os seus defeitos. Se nós apagarmos todas as luzes que estão aqui, nós não veremos uns aos outros. Até mesmo teremos dificuldade de nos locomover. Mas se acendermos a luz, sabemos onde estamos e para onde podemos ir para não tropeçar em alguma coisa. E assim, desta maneira que ele diz, no versículo 14, e o Verbo se fez carne, tornou-se como um de nós e habitou entre nós. Passou a conhecer de perto a nossa realidade, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando João expressa assim, ele está expressando esse conceito para pessoas que entendem perfeitamente que era a glória de Deus. Porque o povo de Israel, quando saiu do Egito, da escravidão para a liberdade, eles caminharam por 40 anos no deserto, na dependência total de Deus. De noite guiava uma coluna de fogo. Durante o dia, uma nuvem que os guardavam do sol calcificante, uma sombra para eles. E Deus ordenara a Moisés que construíra um tabernáculo. E nesse tabernáculo estava dividido em duas partes, o Santíssimo Lugar e o Santo Lugar. Ou seja, o Santíssimo Lugar e o Santo dos Santos, que somente o sacerdote poderia entrar, o sumo sacerdote, melhor dito. Nenhum outro sacerdote poderia entrar. E lá no Santíssimo Lugar, Deus manifestava a sua glória àquele sumo sacerdote. E a glória de Deus vinha sobre aquele lugar. Então todos os judeus sabiam que Deus estava presente, porque viram de fato a manifestação da sua glória. Moisés, quando subiu ao monte, Deus falando com ele, estremecia o lugar. Eram raios e trovões, a ponto de que as pessoas pediram, não fale Deus conosco, Moisés, porque é terrível, nós não suportaremos ouvir a sua voz. Fale você, Moisés. E quando Moisés se apresentava às pessoas, seu rosto brilhava com a glória de Deus. E as pessoas não conseguiam fitá-lo. Queridos irmãos, o Evangelho de João apresenta exatamente esta figura do Antigo Testamento. Quando ele diz que o Verbo se fez carne, era como querer dizer, Deus veio no arraial do seu povo e armou a sua tenda e se manifestou ao sumo sacerdote e se manifestou a Moisés para que ele pudesse falar ao povo da lei do Senhor. Então o Deus glorioso manifestou-se como um de nós para que nós pudéssemos enxergar, para que nós pudéssemos ver de perto quem era ele. E assim a manifestação do Filho de Deus nos revela a graça e a verdade. E é dessa maneira que ele diz, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E João dá testemunho de todos esses fatos. Então a palavra manifesta que Jesus Cristo já existia na eternidade, não fisicamente, não com o corpo. Ele tomou esse corpo, ele nasceu em Belém, através da Virgem Maria, para manifestar a glória de Deus e para ser, de fato, o sacrifício verdadeiro, puro e perfeito que a lei exigia. Um cordeiro imaculado, sem defeito, sem mancha. Portanto, o Filho de Deus veio com todas as características de manifestar essa graça do Senhor. Por isso, João, no versículo 17, ele diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então o próprio Filho veio a este mundo para revelar o Pai. Por isso que Jesus Cristo dizia sempre: eu não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. As palavras que vos digo são espírito e vida. As palavras que eu vos digo não são minhas próprias, mas sim do Pai. E assim ele se manifestava dizendo: a vontade de Deus é que de fato se cumpra toda a Escritura. Tudo o que ele dissera no passado se cumpra em minha vida. O Evangelho de João nos revela esta maravilha, queridos irmãos. Se você observar no capítulo de número 20, aqui o evangelista, ele explica por que ele escreveu esse evangelho. E ele disse que poderia ter dito muito mais coisas, mas ele selecionou todas as coisas para manifestar de uma maneira sucinta e clara. Quando ele revela no capítulo 20, a partir do versículo 28, ele diz assim: respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste. Bem-aventurados que não viram e creram. E quando de fato Jesus se manifesta àquele que duvidou, ele diz: você não creu em mim porque não viu. Mas eis aqui agora a manifestação do Filho de Deus ressurreto. E bem-aventurados que não viram e creram. Ou seja, os milagres que Jesus realizara no seu ministério, nós não vimos e nós cremos. Nós não vimos a pessoa de Jesus Cristo, mas nós professamos a nossa fé naquele que realizou todas as coisas. E assim, nós entendemos, queridos irmãos, que o que foi escrito para que nós pudéssemos manifestar a nossa fé naquele em que nós, de fato, não vimos, mas cremos que esta verdade, ela foi revelada. Continuando a leitura do capítulo 20, ele diz: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, desculpe, irmão, eu teria que ler o 30, do capítulo 20. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, aqui está a razão porque o apóstolo João escreveu e manifestou a divindade de Jesus Cristo. Nós vamos falar mais um pouco a respeito do Evangelho de João, das pessoas que encontraram-se com Jesus, questionando a sua origem, dos milagres que ele realizara na sua época. Mas o que me chama a atenção é que no início já do Evangelho, volto à leitura dos versículos 11, 12 e 13, quando ele diz o propósito de crer em Jesus Cristo. Qual era o propósito? Não era apenas acreditar nos seus milagres, mas ele diz: isto foram escritos. Nem todos os milagres foram registrados, mas o que foi registrado foi para dizer a vocês que ele era Deus. E, portanto, crer em Jesus apenas como um milagreiro não resolve a nossa vida, não quita a nossa situação de pecadores diante de Deus. Mas o que resolve é o que diz o versículo 11, 12 e 13, quando ele diz: veio para o que era seu e os seus não receberam. Versículo 12: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do homem, mas de Deus. Você pode perguntar, mas que nascimento é esse? É o nascimento espiritual. É o nascimento em que a pessoa veio a este mundo, entendeu-se por bem claramente quem é você mesmo, sabe e deu conta de que você é um pecador e que você precisa de um Salvador para ir ao céu. Então, como é que vai ser resolvido esse problema? Crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque Ele é Deus. Ele tem o poder de criar e de recriar. Ele tem o poder de ressuscitar, de o levantar da morte e trazer-lhe vida e a vida eterna. E é nesse sentido que ele diz, não é por questão de descendência de Abraão, não é por questão de descendência nobre, não é por questão de religião, mas simplesmente porque o Verbo se fez carne, ele se tornou vulnerável como nós, ele veio para este mundo em trevas e caído, habitou entre nós e se manifestou, de fato, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e realizou a obra substitutiva, a obra em que ele tomou o meu lugar, e assim nós passamos a ter a condição de nos aproximarmos a Deus e poder ver Deus por intermédio da pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando ele se manifestou, concluindo, Jesus, ele se veste como nós, sua carne e seu sangue, para nos libertar da escravidão. O escritor aos Hebreus, ele diz isso no capítulo 2, versículo 14 ao 16. Ele diz, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele, igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, por favor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então, quando João diz que não é por vontade da carne, por vontade humana, não é de carne e sangue, mas da vontade de Deus, ele está dizendo, os verdadeiros filhos de Deus não são os descendentes físicos de Abraão, mas aqueles da fé, os que creram em Jesus e confiaram a Ele como seu suficiente Salvador, porque Ele manifestou ter poder sendo Deus para salvar e homem 100% para morrer em nosso lugar, como filho do homem, representante da raça humana. E algo que nos chama a atenção aqui, irmão, Jesus Cristo não veio para redimir anjos. A manifestação do Filho de Deus é clara. Ele veio para redimir os pecadores. Ele não veio para redimir anjos, porque, segundo a Bíblia, não há possibilidade nenhuma para a redenção dos anjos que caíram, que pecaram contra Deus. O que isso nos diz? Que privilégio nós temos, porque mesmo sendo pecadores, desobedientes a Deus, como foi o nosso pai Adão, e assim morremos em Adão, Deus nos dá a possibilidade de redenção no seu Filho que Ele deu por nós. Portanto, se você quer ser um anjo, não queira. O anjo pode cair em pecado e não ter redenção, como caiu Satanás, o Lúcifer. Mas nós temos a promessa da redenção na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então não rejeite, o receba, o aceite como Senhor e Salvador da sua vida e entenda claramente que Ele veio para isso e tem poder para salvar, porque Ele se fez carne e habitou entre nós e manifestou toda a glória de Deus, revelou todo o nosso pecado, a nossa condição humana e pecadora diante de Deus. E que só existe para nós uma solução, buscarmos a Ele e recebermos o seu Filho como o único sacrifício que salva a humanidade. Nenhum outro sacrifício vai te salvar. Não vai ser penitência, não vai ser dar qualquer outra coisa. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 13, 1 Coríntios,
ainda que eu sacrifique o meu corpo, ainda que eu dê todos os meus bens, ainda que eu faça isso ou aquilo outro, nada disso adiantaria se não for na base do amor. E esse amor é o amor de Deus, é o amor ágape. Não é o amor apenas de benevolência, mas o amor de Deus que supera todas as nossas necessidades, porque Ele deu o seu Filho. João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você sabe o que é isto? A garantia de nós irmos para a eternidade com a salvação só há em Cristo Jesus. Não há outra garantia. Se rejeitarmos a Jesus Cristo, não temos outra alternativa. Portanto, Deus sacrificou o seu Filho. O próprio Filho de Deus veio a esse mundo e se entregou por nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna. E, portanto, nós podemos ter uma relação íntima e amorosa com aquele que nos amou, com aquele que nos perdoou. E nessa noite, nós vamos celebrar e trazer à memória tudo isso, quando ele, de fato, instituiu a ceia. Ele disse para nós fazermos isto todas as vezes até que ele venha. E para isso eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de número 23, para que possamos relembrar o que foi instituído para lembrarmos da nossa redenção. E assim nós entendemos, do versículo 23 ao 26, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil celebra a ceia do Senhor a cada primeiro domingo do mês. Hoje estamos no segundo domingo. Estamos celebrando porque no domingo passado não foi possível. Na volta paulatina dos cultos, não houve condições para isso. Mas com a presença da maioria dos irmãos e dos presbíteros, nós decidimos como conselho fazermos isto hoje. Vamos voltar à normalidade do próximo mês, no primeiro domingo. E com certeza teremos mais irmãos aqui presentes conosco, para a gente celebrar. Então, a ceia do Senhor, depois de tanto tempo, 5 meses, acredito eu, sem participar dela. Não sei se os irmãos participaram em outros lugares, mas eu, como pastor, também estou há 5 meses sem participar da ceia. Eu não tenho uma ceia própria. Na minha casa, lá com minha esposa, não. Celebro com os irmãos, junto. Nem participei em nenhuma outra igreja. Então, o privilégio que nós temos depois de tanto tempo e voltarmos à casa do Senhor para celebrarmos a sua ceia. E lembrarmos de quê? Lembrarmos daquele que nos amou. Não somente na nossa memória, mas, como diz as Escrituras, que o Senhor Jesus disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Este é meu sangue que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. É bem verdade que nós não pregamos a transubstanciação do corpo de Cristo, que esses pães se transformam em corpo de Cristo, que o vinho se transforma em sangue de Cristo. Não, mas acreditamos na presença mística de Jesus Cristo em nosso meio, para nos enriquecer da sua bênção, trazemos à memória o que ele fez por nós. E não só isso, mas saber que nós fazemos parte, porque comemos de Jesus Cristo, alimentamos dele. Não é simplesmente uma pessoa que disse que crê em Jesus e vive a vida de qualquer jeito. Não, mas vive a vida pautada pelas Escrituras, cheia do Espírito Santo, orientada pelo Senhor, para assim viver conforme os preceitos do nosso Deus
na sua palavra. Por isso, nesse momento, nós vamos celebrar os irmãos que são membros dessa igreja e que estão aptos para celebrar a ceia do Senhor. Aqueles que fizeram o seu exame de consciência possam, nesse momento, ficar de pé. Os que não são membros dessa igreja, são membros de outra igreja evangélica, que professa Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e está em comunhão com a sua igreja, também podem participar da ceia do Senhor. É o fórum íntimo da alma. A igreja só não permite aqueles que estão em disciplina, porque sabe que aquela pessoa foi afastada da comunhão. Mas é entre você e Deus agora, onde você poderá confessar os seus pecados e dizer: Senhor, é pela dignidade de Cristo e pelo testemunho do Espírito Santo em meu coração que eu manifesto essa vontade e quero participar da ceia do Senhor. Como eu disse, os elementos aqui representados não são transubstanciados ao corpo de Cristo. São simbólicos. Mas isso não quer dizer que não damos a ele o devido valor. Não estamos menosprezando a ceia, mas estamos consagrando esses elementos para representar aqui o corpo e o sangue de Cristo e fazê-lo simbolicamente com toda a consciência de que este pão, de que este cálice representam a minha comunhão com o Senhor. E mais uma vez estou fazendo isto, reafirmando a minha aliança com o Senhor, renovando a minha aliança com o Senhor. Aliança que um dia prometemos fidelidade, prometemos estar em comunhão, prometemos estar assim neste mesmo amor. Amém? Fiquem de pé, eu vou orientar os irmãos da seguinte maneira: como estamos debaixo do decreto municipal e estadual para evitar o contágio da Covid-19, nós estamos aqui de máscaras. Inclusive, vou colocar a minha, porque vai haver mais aproximação. Os irmãos, depois da oração, se aproximarão, os presbíteros vão tirar esse plástico e vai abrir as bandejas. A pessoa pega isoladamente o seu cálice e também os copinhos com pão e leva para o seu banco e espera o momento onde todos juntos participaremos, simultaneamente. Tá bem? Vamos orar nesse momento. Querido Deus e Pai, nós te damos graças porque nesta noite nós podemos ouvir a Tua palavra. E podemos mais uma vez entender quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, que veio da sua alta glória, veio da eternidade e se fez carne, habitou entre nós, se identificou como nós, para dizer que nos entende e sabe o que sentimos e as tentações que passamos nessa vida. E Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traria paz veio sobre Ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Pelas suas enfermidades, pelo seu sofrimento, pelo seu sangue derramado, pelo seu corpo oferecido como Cordeiro de Deus, nós fomos perdoados. Porque assim cremos. E aqueles que creem, foi revelada ao Senhor esta situação de pecadores e que agora em Cristo são redimidos, são perdoados e vão viver eternamente com aquele que veio da glória. Para isso Ele veio, para revelar a glória do Senhor, a manifestação da santidade de Deus. E assim sentimos como pecadores, porque Ele manifestou a sua santidade e revelou a glória do Pai. E assim nós passamos a entender que precisamos de buscar ao Senhor. E é somente por este meio, pelo sacrifício de Jesus Cristo. E nesta noite nós queremos celebrar a nossa libertação, a nossa redenção, trazendo à memória o que aconteceu na cruz. Não estamos crucificando outra vez o Filho de Deus, mas estamos trazendo à memória que o seu corpo foi partido quando pegarmos este pão. E que o seu sangue foi derramado, e vamos beber para dizer: o corpo e o sangue de Cristo faz parte da minha redenção. E nós somos redimidos por causa desse sacrifício. Dele nós nos alimentamos e vivemos para Ele, para a sua glória, e eternamente estaremos com Ele no banquete celestial. Ó Deus, perdoa os nossos pecados
e ajuda-nos a viver para Ti, em nome de Jesus. Amém. Portanto, vamos fazer assim, começando pelos bancos aqui de direito, os irmãos que vão participar, por favor, venha um por um, com a distância, né, devida, e assim volta ao banco, e outros vêm, pegam e voltam ao banco e esperam para juntos celebrarmos a ceia do Senhor. Irmãos, enquanto nós participamos da ceia do Senhor, vamos louvar com o hino de número 50. Sangue precioso. Cantarei a Cristo e seu precioso amor, como a paixão na terra, no grande Salvador. O sangue precioso de Cristo tem valor, as penas da justiça libera o pecador. Cantarei a Cristo, por nosso Rei da cruz, aos pobres pecadores, quem salva é só Jesus. No sangue precioso de Cristo tem valor, as penas da justiça libera o pecador. Cantarei a Cristo, nosso Deus amor, seu manto de justiça, alegre vestirei. No sangue precioso de Cristo tem valor, as penas da justiça libera o pecador. Cantarei a Cristo, a cruz ordenará, e a celeste glória nos céus se elevar. O sangue precioso de Cristo tem valor, as penas da justiça libera o pecador. Amém.
coloquemos em pé. Os presbíteros irão tomar também do pão e do cálice do Senhor, e em seguida estaremos juntos participando deste momento tão especial. Em consideração de pontos que colocaram no dispositivo, irmãos, nesse momento, eu peço a todos os que vão participar da ceia, que se coloquem em pé. E vamos fazer como a palavra do Senhor nos diz. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu e disse: este é meu corpo que é partido por vós. Tomai e comei. Todos participemos. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: este é o sangue da nova aliança, será derramado por vós. Tomemos todos e participemos. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, porque temos o privilégio e a alegria de poder participar da ceia do Senhor. Depois de algum tempo, afastado da mesa do Senhor, não por nossa própria vontade, mas porque assim encontramos dificuldades e assim aprova o Senhor que fosse. E hoje podemos voltar a esse momento de comunhão com o Senhor, trazendo a memória do sacrifício, a bênção da salvação por intermédio de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. E que nós possamos continuar na comunhão do Senhor, na alegria do Senhor e participar sempre do cálice do Senhor. Ajuda o teu povo, a tua igreja, os irmãos que agora estão em casa e que não podem participar conosco. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos traga de volta em peso a comunhão do Senhor, a igreja do Senhor, sem faltar nenhum. E para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo, nós rogamos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com toda a igreja do Senhor, espalhada em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Podem sentar-se, irmãos. Irmãos, por questões de transmissão, nós não vamos delongar muito e nós temos que dar os avisos. E vamos encerrar a transmissão, mas vamos conversar ainda com os irmãos a respeito de algumas coisas.